Sim, concurseiro! Seja sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Então se inscreva no canal. Aqui neste ano de 2021 teremos aulas semanais contemplando os assuntos mais cobrados pelas bancas. Hoje trouxe algumas questões, questão recente esta daqui, da VUNESP de nível médio, contemplando concordância verbal. Prova da VUNESP que você fizer, você já sabe, terá concordância verbal. Difícil não, extremamente fácil. A concordância verbal está correta em qual alternativa? Quando se trata de concordância verbal, provavelmente você não se lembra de todas aquelas regras. Ali é clássico, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então isso quer dizer o quê? Sujeito, o primeiro ponto, identifique o sujeito, verifique ele está no singular ou está no plural. Então vamos ver. Nos seminários, aqui você já observa que é o quê? Um adjunto adverbial, não é isso? Então não tem nada de sujeito não, que é um adjunto adverbial. Nos seminários em que havia em geral 1000 pessoas, ok, você observa que 1000 pessoas está no plural. Mas não tem nada a ver, isso aqui é o sujeito? Não. Verbo haver aqui está no sentido de existir, em que existia, então o verbo haver está no sentido de existir. Ele estará sempre no singular, você sabe. Verbo haver no sentido de existir, ele está sempre na terceira pessoa do singular. Então aqui está correto, porque pode ser substituído por existir, então ele vai ficar no singular. Nos seminários em que havia em geral 1000 pessoas, quem expunha, vá ao verbo e circula. Quem expunha, ele, Lacan, não é isso? Ele expunha, ele é no singular, então o verbo também precisa estar no singular. Então aqui neste caso a alternativa A está correta. Todas as regras de concordância verbal estão de acordo com a norma padrão. Vamos compreender os erros das outras alternativas? As recordações da autora, quando olha para a foto de Lacan aos 77 anos, aí você observa. Então, nesse caso aqui, quem olha a autora, vamos identificar singular, verbo no singular. Então, aqui está correto. Para a foto, 70 anos. Traz de volta. Aí você vai lá, você vai se lembrar do Mestre Mário e vai fazer a pergunta. Quem traz? As recordações da autora, as recordações plural. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que concordar com ele. Neste caso aqui, o verbo está no quê? No singular. Então, está errado. É o mesmo caso de eu falar. Elas trazem, não. Elas trazem. Então, o correto aqui seria o quê? Trazem. Entre as palavras que a modernidade baniria da língua, então, vamos lá. Entre as palavras, quem vai praticar a ação de banir? A modernidade. Singular, o verbo precisa também estar no singular. Se pudesse, faz parte os termos. Os termos, o que faz parte? Aí você vem aqui e fala o que faz parte. Os termos, aqui o sujeito está no plural, então o verbo tem de estar no plural. Fazem parte, vamos colocar na ordem direta? Os termos fazem parte. Então aqui está errado, porque o verbo deveria estar no plural. A comparação entre Picasso e Lacan revelaram, olha aqui, o examinador é capcioso para testar a sua atenção. O que você vai falar? Você observa, olha, aqui eu tenho 2 pessoas aqui, mas qual que é a dica do Mestre Mário? Vá ao verbo e circula. Quem revela a comparação? Ok? A comparação entre Picasso e Lacan. Aí você vai observar o quê? Aqui nós temos o núcleo do sujeito. Aqui, ó, você vai observar o quê? Comparação. Então, o sujeito aqui é comparação. Então, a comparação é um sujeito no singular. Então, o verbo precisa de estar no singular. Então, o correto seria o quê? Revelou que eles tinham. Aí você vai ao verbo. Quem tinham? Eles. Plural. Plural. Atitudes semelhantes diante da vida. Depois de consultar várias vezes o dicionário, veio à mente da autora distintos sentidos. Vá ao verbo. O que veio à mente? Aí você faz a pergunta. Os distintos sentidos. Distintos sentidos é o sujeito no plural. Então, vou falar o quê? Distintos sentidos veio ou vieram? Vieram. Então, o correto aqui seria o quê? Vieram à mente da autora distintos sentidos. Então, deixa aqui nos comentários. Quero ver se você acertou esta questão, se achou fácil ou difícil e se você quer mais questão deste jeito. No trecho, as conclusões deles se baseiam em uma análise.
O segmento destacado pode ser substituído com o sentido preservado e com a regência correta, de acordo com a norma padrão da língua por. Então, primeira coisa, o sentido já é um pouquinho mais subjetivo. Agora, neste caso aqui, a regência não. Então, você vai ver o verbo, ele vai pedir qual a preposição para que a regência esteja correta. Vamos ver lá então. Encontram suporte. Vamos ver aqui. As conclusões deles encontram suporte contra uma análise? Não. Quem encontra suporte em alguma coisa. Tá, mas é difícil memorizar? Sim. Regência é mais complexa, por quê? Porque não tem como. Ela é diferente, por exemplo, de colocação pronominal, que é mais fácil. Você já tem as regras de próclise, ênclise e mesóclise. Agora, regência, a melhor maneira é você estudar, fazer exercício que você vai memorizando. Os nomes e os verbos, qual o complemento, qual a preposição que cada um vai pedir. Vamos ver a B. As conclusões deles têm como fundamento uma análise. Quem tem o quê? Então, verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, ele vai pedir o quê? Um objeto direto. Então, não vai pedir preposição. Então, tem uma análise. Tem como fundamento isso. Então, aqui vai pedir apenas, não vai pedir uma preposição, vai pedir apenas, no caso aqui do verbo ter, tem uma análise, um objeto direto. As conclusões deles se referem com, aqui ficou fácil, quem se refere a alguma coisa. Esse daqui você já viu esse verbo referir. Se apoiam de, será que eu falo se apoia de? Não. Então, vamos ver, ó, se apoia em. Então, fica assim, ó. As conclusões deles se apoiam em uma análise. Quem se apoia em alguma coisa. Se alicerçam sob. As conclusões deles se alicerçam sob. Quem se alicerça sob é o quê? Embaixo, não é isso? Quem se alicerça, o correto seria sobre, porque é sobre é que está em cima de alguma coisa. Então, aqui precisava de você ter atenção, porque não é embaixo, aqui é em cima, se alicerça em cima de alguma coisa. Então, sendo assim, a alternativa B é a correta.